Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, os que conduziram Paulo, levarão-no até Atenas. De lá, voltando, transmitiram a Silas e Timóteo a ordem de que fossem ter com ele o mais cedo possível. E partiram. De pé, no meio do Areópago, Paulo disse: Homens atenienses, em tudo eu vejo que vós sois extremamente religiosos. Com efeito, passando e observando os vossos lugares de culto, encontrei também um altar com esta inscrição: Ao Deus desconhecido. Pois bem, esse Deus que vós adorais sem conhecer, é exatamente aquele que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo Senhor do céu e da terra, ele não habita em santuários feitos por mãos humanas. Também não é servido por mãos humanas, como se precisasse de alguma coisa. Pois é ele que dá a todos vida, respiração e tudo mais. De um só homem ele fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, tendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites de sua habitação. Assim fez, para que buscassem a Deus e para ver se o descobririam, ainda que as apalpadelas. Ele não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como disseram alguns dentre vossos poetas, somos da raça do próprio Deus. Sendo, portanto, da raça de Deus, não devemos pensar que a divindade seja semelhante a ouro, prata ou pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Mas Deus, sem levar em conta os tempos da ignorância, agora anuncia aos homens que todos e em todo lugar se arrependam, pois ele estabeleceu um dia em que irá julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou, diante de todos, oferecendo uma garantia, ao ressuscitá-lo dos mortos. Quando ouviram falar da ressurreição dos mortos, alguns caçoavam, e outros diziam: Nós te ouviremos falar disso em outra ocasião. Assim Paulo saiu do meio deles. Alguns, porém, uniram-se a ele e abraçaram a fé. Entre eles estava também Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Dâmaris e outros com eles. Paulo deixou Atenas e foi para Corinto. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade. Pois ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e até as coisas futuras vos anunciará. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vô-lo anunciará. Tudo o que o Pai possui é meu. Por isso, disse que o que ele receberá e vos anunciará, é meu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs em Cristo, paz e graça estejam convosco. Hoje, gostaria de começar nossa reflexão com uma pergunta simples, mas profundamente relevante para nossas vidas. Você já se sentiu perdido em meio às complexidades e desafios do mundo em que vivemos? Talvez você se sinta como um viajante solitário, navegando em mares desconhecidos, em busca de respostas e orientação. Se assim for, saiba que você não está sozinho. Nossa jornada espiritual muitas vezes nos leva a questionar, a buscar uma compreensão mais profunda e a encontrar um caminho em meio às incertezas. Nas passagens bíblicas que acabamos de ouvir, encontramos uma mensagem de esperança e orientação. Na primeira leitura, somos apresentados ao apóstolo Paulo, que se encontra em Atenas, uma cidade conhecida por sua cultura e filosofia. Paulo percebeu que os atenienses eram religiosos, adorando uma infinidade de deuses, mas também encontrou um altar dedicado ao Deus desconhecido. Ele viu nisso uma oportunidade de compartilhar a mensagem do Evangelho. Paulo, com sabedoria e humildade, começa a falar ao povo, conectando-se com suas crenças e experiências cotidianas. Ele usa a cultura e a religiosidade dos atenienses para construir uma ponte, uma oportunidade de transmitir a verdade do Evangelho. Paulo reconhece que, embora desconheçam o verdadeiro Deus, eles têm uma sede espiritual.
Ele os lembra de que é o Deus que os criou, que vive e respira em cada um deles. Meus amigos, assim como os atenienses, muitas vezes nos encontramos buscando algo maior, algo que dê sentido à nossa existência. Vivemos em um mundo onde somos constantemente bombardeados com informações e ideias conflitantes. É fácil se sentir perdido, questionando nosso propósito e o que é verdadeiro. Mas Paulo nos mostra que a resposta está em nossa busca por Deus, o Deus desconhecido que está presente em nossas vidas, mesmo quando não percebemos. Ao longo da história, a Igreja tem sido um farol de esperança e orientação para aqueles que estão perdidos. Ela nos oferece uma bússola espiritual, ancorada nas Sagradas Escrituras, para nos guiar em nossa jornada. No Evangelho de João, Jesus promete enviar o Espírito da Verdade para nos guiar em toda a verdade. Ele nos assegura que o Espírito Santo nos revelará as coisas que não podemos entender por conta própria. Imaginem um viajante em uma densa floresta, sem mapa ou bússola. Ele se sente perdido, sem saber para onde ir. Mas então, uma luz brilha através das árvores e um guia experiente aparece. Ele estende a mão e oferece orientação, mostrando o caminho seguro. Assim é o Espírito Santo em nossa vida. Ele é nosso guia divino, nosso conselheiro e amigo, que nos leva a uma compreensão mais profunda da palavra de Deus. No entanto, meus irmãos e irmãs, não basta apenas receber essa orientação divina. Devemos também responder a esse chamado e agir de acordo com a verdade revelada a nós. A mensagem do Evangelho não é apenas uma teoria abstrata, mas uma realidade viva e transformadora. É uma chamada para vivermos como discípulos de Cristo, em ação e em palavras. Lembrem-se de que Deus nos deu dons e talentos únicos, para serem usados em benefício dos outros e para a glória de seu nome. Somos chamados a ser sal e luz neste mundo, a iluminar os caminhos escuros e a dar sabor à vida daqueles ao nosso redor. Não devemos esconder esses dons, mas compartilhá-los generosamente com os outros. Meus queridos, como podemos fazer isso? Como podemos viver de acordo com as verdades que encontramos nas Escrituras? Permitam-me oferecer algumas sugestões práticas. Primeiro, dediquem tempo diário à oração e à leitura das Escrituras. Assim como um piloto confia em seu instrumento de navegação, devemos confiar nas Escrituras como nosso guia espiritual. Encontrem um momento tranquilo em suas vidas para se conectar com Deus, para ouvir sua voz e permitir que a palavra dele penetre em seus corações. Segundo, cultivem relacionamentos significativos com outros cristãos. A jornada da fé não é para ser percorrida sozinha. Precisamos uns dos outros para encorajamento, apoio e prestação de contas. Encontrem uma comunidade de fé onde possam crescer juntos, compartilhar suas experiências e aprender uns com os outros. Terceiro, sejam testemunhas do amor de Deus em sua vida cotidiana. Não precisamos pregar sermões elaborados para compartilhar o Evangelho. Em vez disso, vivam suas vidas de forma que reflitam o amor de Cristo. Sejam gentis, compassivos e generosos. Demonstrem o amor de Deus através de suas ações diárias e sejam um exemplo vivo do que significa seguir a Cristo. Quarto, sejam corajosos em sua fé. O mundo ao nosso redor muitas vezes nos desafia e nos faz questionar nossas crenças. Mas lembrem-se de que temos o Espírito Santo em nós, nos fortalecendo e nos capacitando. Não tenham medo de compartilhar sua fé e defender o que é verdadeiro, mesmo quando isso for difícil. Tenham a coragem de viver de acordo com os princípios do Evangelho, mesmo quando isso significar nadar contra a corrente. Por fim, meus amados, lembrem-se de que nossa jornada espiritual é uma busca contínua. À medida que crescemos e amadurecemos em nossa fé, podemos descobrir novas verdades e perspectivas. Estejam abertos à obra do Espírito Santo em suas vidas, permitindo que ele os guie em novas direções e desafie suas concepções prévias. Estejam dispostos a aprender e a se adaptar, confiando que Deus está sempre nos levando a uma compreensão mais profunda do seu amor e vontade. Hoje, meus queridos irmãos e irmãs, convido-os a abraçar essa jornada espiritual. Deixem-se ser guiados pelo Espírito Santo em todas as áreas de suas vidas.
Abram seus corações para a verdade das Escrituras e permitam que ela transforme suas vidas. E, acima de tudo, vivam como testemunhas do amor de Deus, irradiando sua graça e esperança para o mundo ao seu redor. Que o Espírito Santo os guie e os fortaleça em sua jornada espiritual. Que a palavra de Deus seja uma luz em seu caminho e um sustento em suas dificuldades. E que vocês sejam sempre lembrados de que vocês não estão sozinhos nesta jornada, mas têm uma comunidade de fé que os apoia e ama. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém.